Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Rodavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como não exibir nada em um visual até que o usuário filtre dados, seja aí num objeto de filtro, seja até em outro objeto. Então a ideia é só exibir ali dados naquele visual quando tiver um filtro. Já estou aqui com o Power BI aberto, uma base simples, tá galera? Onde eu tenho aqui, ó, datas e quanto que vendeu em um estado. E aí, por exemplo, né, eu posso colocar aqui em uma página um filtro com estados, tudo bem? E eu quero esperar o usuário selecionar um estado para exibir dados em outro visual. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, um gráfico de barras, onde eu coloco o mês e quanto que vendeu, e para isso eu já tenho, tá, aqui ó, uma soma valor, que nada mais é, aliás, soma total aqui ó, que nada mais é do que soma dos valores, tá? Nada demais, galera, ó, uma soma de valor mês a mês, tudo bem? Então eu tenho aqui os meses e quanto que vendeu ali, posso até colocar aqui um rótulo de dados, quanto que vendeu mês a mês. Só que aqui, quando eu não estou selecionando nenhum filtro, ou seja, quer dizer que eu não tenho um filtro na coluna estado, certo? Então, tem o filtro na coluna estado? A resposta é não. Não tem o filtro na coluna estado. Então, está exibindo todos os estados. Tudo bem? Quando eu clico aqui, por exemplo, em Minas Gerais, ele vai mostrar, ó, Minas Gerais teve tantas vendas naquele mês. Rio de Janeiro, naquele mês. E São Paulo, né, tantas quantidades naqueles meses. O que eu quero fazer é o seguinte, se o usuário não selecionar nada, eu quero que esse visual fique em branco. Como que eu faço isso? Pra gente fazer isso, galera, tem até uma aula no canal, tá? Eu vou explorar de novo esse assunto aqui do zero, fiquem tranquilos, mas a gente fez uma aula já explicando um pouco de funções de filtro, como isFilter, hasOneFilter, tudo bem? Então essas funções têm coisas muito legais que dá pra fazer em matrizes com elas. Eu vou deixar no card aqui em cima se você quiser se especializar um pouco mais em essas outras funções aqui do DAX. Mas pra essa aula aqui, a gente vai aprender do zero. Como que eu faço então para identificar que eu tenho um filtro primeiro, para depois falar para o Power BI, né, só exibir quando tiver um filtro. Tá, como assim, né? Você pode ter brisado. Vamos lá do zero. Só antes eu vou pedir, tá? Deixa o seu like, se inscreve aqui, muita gente acaba esquecendo, então deixa o like, se inscreve para ajudar a gente a poder levar esse conteúdo mais longe, principalmente compartilha aí com alguém em algum grupo para que a gente possa crescer o canal aqui. Eu preciso muito da sua força e se possível me siga no Instagram @Ronavico, beleza? Bom, vamos voltar para o foco da aula aqui, que é como então que eu identifico se tem um filtro ou não? Para isso, tá, tem algumas funções que foram as que eu citei, de isFilter, hasOneValue, tem várias funções que a gente identifica se tem um filtro ou não naquela tabela. Bom, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui na própria tabela de dados, nova medida, e vou entrar aqui com uma medida, ó, tem filtro na coluna estado? Vai ser esse o nome da minha medida. E aqui eu posso entrar com a função isFilter. A função isFilter me retorna tem ou não tem, true ou falso para uma coluna, ou até mesmo para uma tabela inteira, tá? Eu posso usar. Mas aqui no caso, eu quero ver se tem um filtro na coluna estado, afinal, esse é o nosso caso de uso, concorda? Eu tenho um filtro de estado e eu quero saber, o usuário filtrou o estado em algum momento? Então eu vou colocar aqui, isFilter, ou seja, tem filtro na coluna dados, estado, ou seja, na coluna estado da minha tabela dados, quando eu der um enter aqui, ó, vai criar a medida para mim. Se eu arrasto isso aqui e coloco isso num cartão, tá, galera? Ó, falso, não tem filtro na coluna estado. E de fato não está acontecendo nenhum filtro na coluna estado aqui nesta página, concorda? Ao momento que eu clicar aqui, ó, no estado do meu objeto filtro, olha só o que vai acontecer ali, ó. Ficou true. Por que ficou true? Porque agora sim tem um filtro na coluna estado. Eu filtrei Rio de Janeiro, ou seja, só estado que é Rio de Janeiro. Se eu selecionar dois estados, galera, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, ainda está true. Por que ainda está true? Porque a pergunta é, tem filtro? Tá filtrado, na verdade, isFilter, ou seja, tá filtrado, tem filtro, e a resposta é true, porque tem filtro, estou filtrando onde é Rio de Janeiro, onde é São Paulo, ok? Então, como eu estou fazendo esses filtros, a resposta é true, tem filtro, true. Então, a função isFilter funciona assim. Por que eu falei das outras funções, né? E tem até naquela outra aula que eu citei, porque além do isFilter, que existem ali outras funções, tá? Ó, se eu vim aqui em nova medida, filtros, por exemplo, eu tenho aqui, ó, hasOneFilter. O hasOneFilter, ele vai perguntar diferente, não vai perguntar
tem filtros? Ele está perguntando, tem um filtro? Ou seja, se tiver mais de um, já não vai responder como a gente quer. Então nessa outra aula eu explico um pouco melhor dessas outras funções também, mas para o nosso caso de uso dessa aula aqui, a gente não vai focar nelas. O isFilter é o que a gente precisa, somente ela, e é exatamente o que vai solucionar aqui esse nosso problema, tá? Então, beleza, já tenho aqui o true. E agora, né? Agora que eu já entendi o isFilter, criamos essa medida, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um passo a mais aqui, por quê? O true e falso eu não vou conseguir utilizar muito bem para filtrar o visual. Como assim, Ronan? Porque, ó, ao selecionar o visual, tá vendo, ó, com o visual selecionado, eu tenho filtros aqui. Então eu consigo falar para esse visual o seguinte, ó, mostre somente quando isso for verdade. Ou seja, por exemplo, eu posso falar assim, ó, mostre somente a soma totais, tá? Isso aqui é um exemplo, que é maior que 20 mil. Olha só, beleza? Ele filtrou tudo aquilo que é maior que 20 mil, ó, maior que 29 mil. Olha só, ele só tá mostrando que é maior que 29 mil. Ou seja, se eu falar, mostre tudo que é maior que 99999, o que vai acontecer com esse visual? Vai ficar em branco. Entenderam aqui a ideia? O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para esse visual, mostre somente quando estiver filtrado. Olha só como que a gente vai fazer isso. Eu vou limpar isso aqui, foi só para exemplificar, tá? Ó, limpei, voltei como estava antes. Eu vou pegar o tem filtro na coluna estado, vou arrastar aqui. Opa! Não está selecionado o visual, volta, ó, selecionei, agora sim. Pego aqui, ó, tem filtro na coluna estado, que nada mais é, tá, galera, que esse visual que a gente tá vendo bem ali, tudo bem? Então, ó, tem filtro na coluna estado, jogo aqui no filtros neste visual, afinal eu quero realizar esse trick, né, que eu tô fazendo aqui, essa técnica que a gente está fazendo aqui, eu quero usar neste visual, nos outros eu não quero que seja afetado. Então, neste visual, eu vou falar o quê? Que eu só quero mostrar quando for true. Do mesmo jeito que a gente fez, só mostrar o que é maior que 99999, entendeu? Tô criando um filtro aqui para esse visual e eu quero que só mostre quando for true. Só que, tá vendo, quando eu uso um cálculo que é true ou falso, ele não me mostra aqui da forma que eu preciso, tá vendo? Para criar filtros. Então eu tenho que transformar esse true em falso em numérico, em texto, qualquer coisa que eu possa colocar em filtros aqui. Então eu vou voltar aqui nesse tem filtro na coluna estado, e aí aqui, tá, galera, eu posso tanto usar texto como número, o melhor é número, que eu posso falar, ó, se tiver filtrado, ó, if isFilter, se tiver filtrado, coloque 1, se não 0. Quando eu der um enter, ó, 1, tem filtro na coluna? 1. Então, se eu tirar o Rio de Janeiro, ainda tá 1. Se eu tirar o São Paulo, ficou 0. Por que ficou 0? Porque não tem filtros na coluna estado. Só que eu posso também usar texto, não tem problema nenhum. Tal que você tá aprendendo, quiser usar texto, também podia ser, ó, if isFilter, vou escrever filtrado. Senão eu vou falar não filtrado, sem acento aqui, tá, ó. Então, ó, não filtrado, quando eu clico em São Paulo, filtrado. Agora, com o texto ou com o número que eu tenho, eu posso vir aqui no meu visual, certo? E, ó, tá vendo que tá aqui, ó, tem filtro na coluna? Agora ele me mostra a opção de falar, eu só quero mostrar dados no visual, quando tem filtro na coluna, é filtrado. Olha só que legal. Ou seria, né, é igual a 1 se eu tivesse feito com número, sacou? Então, ó, aplicar e pronto. Não filtrado, ó, não aparece nada. Quando eu clicar em Minas Gerais, vai aparecer. Quando eu clicar em Rio de Janeiro, vai aparecer. Se eu tiro, não aparece nada. Então é assim que a gente faz para não exibir dados no visual até que o usuário filtre uma determinada coluna. Ah, Ronan, mas eu queria que o usuário selecionasse 3 filtros antes de mostrar. O que você faria? Eu criaria 3 medidas, ou até mesmo colocaria toda essa cláusula aqui, if isFilter na estado, if isFilter na cliente, if isFilter naquela outra, aí sim exibir esse dado. Beleza? Então é algo super simples, eu até demorei para explicar aqui, mas é algo tranquilo de se entender, tranquilo de fazer, mas gosto de entrar em detalhes, tem muita gente iniciando aí no Power BI que tá acompanhando aqui o canal, então, apesar de trazer muita coisa avançada, eu espero que essa coisa básica te ajude aí. Uma dica bônus aqui para casos onde você não queira exibir nada, mesmo se tenha mais de um filtro, como por exemplo, se eu selecionar São Paulo e Rio de Janeiro, ele tá exibindo, porque a resposta de isFilter vai dar true, está filtrado em Rio de Janeiro e São Paulo. Se eu selecionar os 3 aqui, também está exibindo, e não é muito legal, né? Afinal,
tá filtrando toda a tabela e não é algo que eu queria não mostrar. Então para isso, galera, vocês podem trocar o isFilter por hasOneFilter, que no caso a pergunta é, tem apenas um filtro. Quando eu der um Enter aqui, ó, a diferença é que quando tem mais de um filtro selecionado, ou seja, está realizando mais de um filtro, vai dar falso. Então, aqui no caso, para hasOneFilter, funcionaria assim, ó. Quando tem apenas um estado selecionado, aí sim vai exibir. Se eu selecionar São Paulo e Rio, por exemplo, ó, não vai mostrar nada. Afinal, não tem apenas um filtro, ali tem 2. E se eu selecionar 3, vai ter 3. Então, a pergunta é que hasOneFilter muda. Tem apenas um filtro, que no caso vai exibir só quando tiver um. Eu sei que você deve estar falando, ah, mas era só colocar na segmentação, né? Ah, é só colocar aqui que só pode seleção única. Eu concordo, galera. Só que, dependendo de como está montado o seu relatório, você não está usando o visual de filtro, né? Você pode estar usando linhas múltiplas de cartão, você pode estar tendo barras, né? Então, aqui eu posso colocar um estado e valor aqui. E aí, quando o usuário selecionar aqui, por exemplo, ó, São Paulo, vai exibir ali só São Paulo. Selecionar São Paulo e Rio, tá vendo? Então, não necessariamente está usando um objeto de filtro. Só lembrando que, em questões de visuais, né, a interação, desculpa, entre os objetos, né, tem que ser essa opção de filtrar, tá? Porque se você usar a de realçar, não vai realçar nada, afinal não tem dados, né? Então se eu clicar aqui em São Paulo não realça nada nesse gráfico que tá em branco. Então tem que ser o filtro, né? Tá funcionando como um filtro para o outro visual. E aí vai funcionar como um slicer, só que, né, você vê esse visual, clica, filtra o outro. Beleza? Uma dica bônus aí para você que quer só quando selecionar um estado para não ter problemas. É esse vídeo aqui valeu o seu like, espero que sim, então deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a compartilhar. Nós temos cursos, tá? De Power BI ainda não tem, tá? Tá saindo ainda, link aqui na descrição. Nós temos cursos de Automate, de Apps Canvas, então dá uma olhada lá, pode ser que te atenda. E se quiser nos apoiar financeiramente, vire membro aí do canal, só para nos motivar e nos manter criando conteúdos gratuitos aqui como esse para você, beleza? Então muito obrigado, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo... Antes, se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra pipoca para eu saber que você assistiu até o final. Só uma forma de você saber quem assiste até o final. Agora sim, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.